Oi, gente, tudo bom? Tô aqui porque eu me dei conta, esses dias, que desde outubro eu não voltei aqui ou dei continuidade a vocês para contar sobre o final da história da minha perda gestacional. Para quem não sabe, eu vou deixar o link aqui vinculado para vocês verem a primeira parte, quem não viu. Em outubro, eu descobri que eu estava passando por uma perda gestacional, né, na véspera de completar 12 semanas. Então eu descobri, eu lembro que eu, revendo o vídeo aqui, eu lembro que eu parei na parte em que estamos esperando é, o corpo eliminar o feto e tudo mais, e que eu ia atualizar vocês. Mas muita coisa aconteceu desde então. Esse vídeo teve uma quantidade até grande aqui para o meu canal em relação a visualizações, né? E eu ainda recebo de vez em quando algumas pessoas aqui curtindo os vídeos, esse vídeo, deixando algum recado. E por um tempo eu pensei, vou atualizar, mas eu sempre que eu pensava em falar alguma coisa, eu começava a chorar. Então eu ainda estava muito, né, obviamente, mexida. Ainda é uma coisa que, obviamente, a gente tem que conviver, porque é algo que vai acompanhar a gente para sempre, né? Uma perda gestacional gera muito abalo psicológico, emocional, físico. Em outubro eu contei para vocês que eu passei por essa perda, estava passando por essa perda, estava esperando o meu corpo eliminar esse feto que já tinha parado de evoluir com 8 semanas. Eu descobri que ele parou de evoluir com 8 semanas, eu descobri com 12 semanas essa perda. E a minha obstetra, a doutora Letícia, foi uma pessoa assim incrível, me acompanhou, conversou comigo, uma pessoa maravilhosa, a doutora Letícia Breda. Ela me ajudou muito nesse processo, me acompanhou de perto. Enfim, eu esperei cerca de um mês o meu corpo eliminar e a gente fez um exame, uma ultrassom, e a gente descobriu nesse um mês, dia 11 de novembro, exatamente um mês do dia que eu descobri a perda, que o meu corpo não tinha eliminado tudo. Então eu tive que passar por um amil. Para quem não sabe, é uma aspiração intrauterina que é minimamente invasiva, e eles fazem uma aspiração no seu útero para retirar o que ficou. E eu confesso para vocês que eu esperava que o meu corpo fosse eliminar tudo sozinho. E isso foi um outro abalo psicológico muito grande para mim. O tempo todo me questionei por que comigo, né? Obviamente, passar por isso é mais um passo doloroso. Mas como eu contei para vocês aqui em casa, o apoio dos meus amigos, do Francisco, da minha família, sempre foi muito grande. Então a gente fez, né, a cirurgia dia 11. Eu fiz, né? Essa cirurgia foi muito rápida. É uma cirurgia super mais evoluída do que a cirurgia anterior, que eu não me lembro o nome. Foi muito rápido, coisa de 40 minutos, assim. E eu descobri que tem uma lei muito incrível aqui em Vitória, que ele dá uma, como é que eu vou dizer para vocês? Ele dá um acompanhamento exclusivo para a mulher que está passando por perda gestacional. O nome da lei é Lei Chante, que foi um caso que aconteceu aqui no estado. E, gente, realmente, quem passa por uma perda não imagina o quão dolorido é você estar numa maternidade onde diversas pessoas estão chegando para terem seus filhos e você ter que dividir ou quarto, enfermaria, atendimento com uma mãe que está perdendo ou que vai precisar fazer uma cirurgia para isso. É muito dolorido. E, enfim, essa lei me deu um atendimento diferenciado, um quarto específico, enfim, um atendimento para uma mãe em luto. E, obviamente, eu não tinha uma gravidez evoluída o suficiente para, por exemplo, pegar o meu filho no colo, né? Mas acontece de muitas vezes, a gente viu aí casos como o da Tati Machado, casos como o da Karine Carrijo, que são mães que perderam com 8, quase 9 meses, o caso da Lesha. E é muito dolorido você estar no mesmo local, sabendo que o seu filho morreu e que você vai ter que fazer um parto e não vai sair com ele nas mãos. Então, essa lei é extremamente acalentadora. Foi um cuidado muito especial, as enfermeiras foram extremamente sensíveis, desde quando eu acordei da anestesia até o meu acompanhamento no dia que eu saí, né? No dia posterior, eu cheguei a dormir uma noite no hospital, né? Eu dormi agora, lembrando, eu dormi no hospital porque a minha cirurgia foi muito tarde, né? E no outro dia eu tive alta.
e elas conversaram, tem um apoio psicológico. Foi na maternidade Santa Úrsula, que eu fui atendida. E, enfim, e aí eu fui para casa, repousei, né? Porque você sai de lá ainda sangrando. E, enfim, voltei a trabalhar. E a vida seguiu normal. Nunca é normal, gente, seguir a vida assim, nunca é normal. Você vê, às vezes, em alguns cuidados, outras mulheres contando que estão grávidas e você sente uma saudade, assim, eu não senti raiva. E, obviamente, eu e Francisco, a gente conversou muito sobre quando seria, é, quando seria a nossa vez. E, obviamente, nunca foi uma coisa assim, vamos começar a tentar. Porque eu e Francisco, a gente estava bem abalado, obviamente. Isso foi em novembro, passou em janeiro, eu voltei na minha obstetra e ela pediu vários exames. E aí ela viu que eu estava com alguns déficits de vitamina e a gente começou a repor. Mas dali pra frente, a doutora Letícia falou: oh, vocês já estão liberados para tentar. Ela conversou muito sobre as perdas gestacionais na cidade, são muito normais, que não tem nada de errado, inclusive infertilidade não é o nosso caso, porque a gente engravidou. Enfim, ela liberou a gente de tentar, mas ainda assim a gente estava, não é agora, não é para ser agora. E aí, em março, a gente conversou e a gente entendeu que a partir de agora a gente poderia tentar novamente. Acho que a gente está mais maduro, nunca vai ser um esquecimento, né? Eu fiz alguns exames, estou repondo, né, as minhas vitaminas que faltam. Só que de um tempo para cá aconteceu outra coisa. Eu fui uma médica, endócrino, e eu fui diagnosticada com lipedema. Lipedema, para quem não sabe, ele pode ser ativado muito por mudanças hormonais no corpo. E eu percebi isso absurdamente no meu corpo pós-perda. E quando eu contei isso para a doutora, ela falou assim: Aline, pode ser, faz muito sentido. Mexe muito com hormônio, enfim, né, mudanças hormonais. E eu comecei a perceber isso aqui, ó. As minhas pernas ficavam roxas sem nenhum motivo. O biotipo da minha coxa é muito diferente. Por exemplo, eu sou um pouco gordinha, assim, da cintura para cima, mas era totalmente desproporcional à minha coxa. E a minha perna, minha panturrilha e tudo mais, não tem gordura. Então era um aumento desproporcional demais na coxa. Então a médica avaliou. E aí eu decidi que era melhor eu tratar isso agora do que eu engravidar num sobrepeso, que obviamente eu também tive um problema de descontrole emocional para bebida, para comida. Não queria fazer exercício, tive esses desânimos todos que me fez aí ganhar mais alguns quilos. Eu já estava um pouco acima do peso quando eu engravidei. Então eu decidi assim, vou fazer meus exames, vou me cuidar, vou melhorar o meu lipedema, para aí sim eu começar a tentar. Eu sei, eu tenho 36 anos, né? Então não é algo cedo, eu sei de todas as estatísticas, mas eu acho que eu posso ter aí uns 6 meses de respiro para olhar para mim, para depois ser uma pessoa melhor, né? Para o meu filho, para o nosso filho. E a gente decidiu, então, fazer esses exames, tanto Francisco quanto eu, me cuidar, para a gente depois voltar com esse foco. Não era o nosso foco antes, como eu disse para vocês, a gente não estava tentando engravidar quando eu engravidei. Então, uma coisa que a doutora Letícia falou muito para mim é: cuida da casa, que é você, para depois tudo correr de forma que tem que correr. Então, a gente decidiu agora, novamente, dar um passo para trás para depois dar um passo para frente. Então essa é a minha atualização, né? Final. Obviamente, eu fico muito emocionada de falar, porque é algo que não passa, gente. Quando foi o meu aniversário, quando foi a data prevista de parto, eu fiquei muito emocionada, obviamente. Mas são coisas que a gente convive, aprende. Obviamente, é algo que a gente tem que conviver para sempre. É dolorido, obviamente. A gente nunca supera, igual um luto, né? A morte de alguém. Mas veio para, como eu disse para vocês no vídeo passado, veio para unir muito a gente. E eu acredito muito nisso. Obviamente, eu mudei demais. Eu que sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Eu me tornei mais introvertida, de alguma forma. Não sei, né? Enfim, acontece. Uma coisa é não ter medo de mudar, né? A gente tem que ter medo de ser a mesma pessoa para sempre. Eu aprendi muito. Eu falei num podcast de uma amiga minha sobre isso, da Babi. E eu espero que a minha história seja uma história pequena, obviamente, não é uma história tão impactante, mas depois de mim, eu comecei a ver várias histórias
de perdas, como o da Sabrina Sato, como o da Tati Machado, que eu falei pra vocês, o da Karine, que foi antes de mim, o da Tamires, enfim, e da Mariana Rios, que recentemente contou que tá grávida. Então, obviamente, a gente entrega nossa vida, nossa família nas mãos de Deus, e a gente espera que daí venha o melhor. Eu quero agradecer também muito as mensagens que eu recebi de acalento no Instagram. As mensagens que eu recebi de casos de pessoas que passaram por isso. Quando a gente fala, a gente percebe que muita gente passa por isso, mas não fala porque se sente, enfim, invalidada. Por exemplo, a menina que me atendeu lá no hospital, a enfermeira, ela falou, eu falei que eu tinha comentado que se eu engravidasse uma segunda vez, eu talvez não contaria para ninguém. Ela compartilhou comigo um caso de uma mãe que tinha passado por uma perda e não tinha contado para ninguém, e ela e o marido dela passaram por essa perda sozinhos. E ela falou assim, a perda ela é muito solitária, né? Porque ninguém entende, mas te ajuda. Quando as pessoas sabem, elas te confortam. E esses pais, eles não tiveram essa oportunidade porque ninguém ficou sabendo. Então, assim, isso me fez pensar muito, obviamente. E a gente espera aí, vamos ver os próximos passos, não é mesmo? A gente está muito em paz com as nossas decisões, estamos muito em paz com tudo que a gente passou. Obviamente, não é algo, como eu disse, que deixa de doer, mas a gente está junto e é isso que importa, tá bom? E eu tenho minha neném que me ajuda muito, é meu neném. Dá tchau, filha. Dá tchau. Tchau, Titias. Tchau, gente.